Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos. Que privilégio estarmos aqui, mais uma vez, reunidos no nome do Senhor, para prestar-lhe culto de louvor e de adoração, que não pode ser substituído pelo culto doméstico que fazemos com a família, nem pela sua devoção pessoal. O Senhor requer que o seu povo se reúna para lhe oferecer culto, como estamos fazendo agora. Louvado seja o Senhor. Vamos ler na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, Epístola aos Romanos, capítulo 8. Romanos 8, 29 e o 30, versículos 29 e o 30. Se puderem manter a Bíblia aberta, porque nós vamos eventualmente recorrer a outros versículos aí dessa carta. Assim diz o texto. Vamos ler juntos o 29 e o 30, se você tiver na mesma versão atualizada. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Oremos mais uma vez. Pai de infinita misericórdia e graça, exaltado, engrandecido seja o teu nome. É com temor e tremor, ó Deus, que o teu servo, este apóstolo Paulo, o autor da epístola aos Romanos, se apresentou na cidade de Corinto para anunciar a tua palavra. E ele descreve que foi em fraqueza e grande tremor, ó Deus, que ele se encontrou naquela cidade para anunciar o Evangelho, que temos aprendido ser um privilégio, mas uma responsabilidade enorme. Que a tua palavra aqui, ó Deus, seja pregada de forma simples, mas profunda. Que ela tenha o peso necessário, ó Deus, da sua autoridade, da sua suficiência, da sua inerrância, e que ela não retorne sem que antes cumpra o propósito pelo qual ela foi designada, ó Pai. Que alimente nossas almas, que traga respostas, soluções, orientações, que edifique a nossa fé, que fortaleça do Senhor e nos torne mais parecidos com Cristo. É a oração que fazemos em nome dele, o nosso Senhor Jesus. Amém. Eis uma das cartas mais doutrinárias que nós encontramos dentre as epístolas do Novo Testamento, sobretudo as de Paulo. Tem muita doutrina nesta carta. Alguns até chegam a dizer que é uma espécie de compêndio teológico, mas quando nós pesquisamos os eruditos, e eles, quando falam das razões que o apóstolo Paulo escrever esta carta, nenhuma razão é atribuída a esse propósito. Ou seja, a maioria dos escritores não falam que o apóstolo Paulo tinha o propósito de dar lições doutrinárias para a igreja teológica. Duas grandes razões porque o apóstolo Paulo escreve essa carta. Uma das razões é que ele queria ir
anunciar o Evangelho na Espanha, e ele queria o apoio da igreja de Roma, apoio financeiro, a oração, o calor humano, o companheirismo, um incentivo, o estímulo. Nós vamos encontrar isso muito claro lá no capítulo 15, verso 24, não precisa ir, eu sei que algumas pessoas aqui estão anotando, as nossas crianças todas estão anotando, e muitos em casa também estão, para depois examinar. Mas lá no capítulo 15, verso 24, o apóstolo Paulo diz assim: penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco, e que para lá, a Espanha, seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Então o apóstolo Paulo deixa muito claro na própria carta que ele queria ir para a Espanha e queria ser encaminhado. Esse é um dos versículos, existem outros. Essa é uma das razões. É um missionário querendo o apoio de uma igreja para que ele vá pregar o Evangelho a um povo não alcançado ainda pelo Evangelho da graça do Senhor. É um excelente propósito para um missionário, um apóstolo do Senhor. Mas nós encontramos uma outra razão também na carta, também explícita aqui na carta, do porquê que o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Essa já está no início da carta. Para quem está anotando, no capítulo 1, no verso 13 ao 17, ele diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros, em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Muito interessante essas duas razões. Primeiro, porque o apóstolo Paulo queria pregar o Evangelho aos não alcançados da Espanha. É natural. Não é difícil nós compreendermos que um missionário, um apóstolo, que é, em outras palavras, um enviado de Deus, com autoridade para plantar igrejas, pela sua própria autoridade dada pelo Senhor, constituir bispos, presbíteros e pastores, queira ir pregar o Evangelho para um povo não alcançado, que não ouviu ainda o Evangelho. Mas é curioso descobrir que o apóstolo Paulo também quer pregar o mesmo Evangelho para crentes, para aqueles que já foram alcançados pelo Evangelho. O Evangelho não é para pregar, para anunciar a salvação. Para quem já é salvo, não precisa mais pregar o Evangelho, o apóstolo Paulo. Fale de coisas mais profundas para nós. Nós descobrimos que o Evangelho da graça salvadora de Jesus Cristo é um instrumento que não somente traz pessoas que estão mortas em seus pecados para a vida em Cristo, mas o Evangelho da graça de Jesus Cristo também serve para renovar o vigor dos crentes, sobretudo em tempos difíceis. Essa igreja de Roma vive agruras e perseguições. Os 3 primeiros séculos do cristianismo foram extremamente dolorosos para a igreja de Jesus Cristo, sobretudo para a igreja em Roma. Grandes perseguições aconteceram em Roma. Paulo, por exemplo, conhece alguns romanos, alguns cristãos romanos, como Priscila e Áquila,
que estavam fugindo da perseguição em Roma. Havia promiscuidade espiritual e moral intensas, uma grande inversão de valores, uma obrigatoriedade de se adorar o imperador, acender incenso ao imperador, a se negar Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo diz que está imbuído de pregar o evangelho também para a igreja de Roma, porque o que pode revigorar esses irmãos que estão sendo lançados no Coliseu de Roma, estão sendo devorados por leões famintos, estão sendo pisoteados por manadas de touros, estão sendo queimados em praça pública para iluminar a rua. O que pode revigorá-los, senão o primeiro amor, a mensagem genuína do Evangelho da graça de Jesus Cristo? Nós descobrimos que o Evangelho é o dom de Deus para a evangelização do não alcançado, mas é o dom de Deus para o discipulado do crente. Não é possível fazer um culto evangelístico. Eu já vi isso muitas vezes, e eu acho até que eu já participei, quando jovem, de algumas vezes. Vamos fazer o culto do amigo. Então você, o pastor, dava um convitinho para nós convidarmos um amigo para ir no culto, que aquele culto seria um culto evangelístico, e o evangelho seria pregado para os não crentes. E a gente então estava eximido de prestar atenção, porque não é para nós, é só para os não crentes. As escrituras ensinam para nós que não é bem assim. Tem comentaristas que dizem, e muitos bons comentaristas, dizem que todas as passagens da Bíblia, quando entendida em seu contexto, aponta para a verdade gloriosa do Evangelho da graça em Jesus Cristo. Nós vamos ler os livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e eles apontam para Cristo. Nós vamos ler os 12 livros históricos a partir de Josué, Juízes, Ruth e seguindo, e eles apontam para Cristo. Nós vamos ler os profetas maiores e menores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, e eles apontam para Cristo. Isso é confirmado na própria Escritura. Quando Jesus ressurreto caminha com 2 dos seus discípulos que iam em direção a Emaús, diz-nos o texto que ele expunha às Escrituras o que constava ao seu respeito. A frase lá do versículo 27 de Lucas 24, verso 27, diz assim: expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E sabe qual é a reação dos discípulos que caminhavam com Jesus? À medida que Jesus, começando por Moisés, passando pelos escritos, passando pelos profetas, expunha-lhes o que constava a seu respeito, ardia o coração desses homens, que já eram crentes, que já criam em Jesus Cristo, não estavam sendo evangelizados, ou não estavam ouvindo o Evangelho apenas como instrumento de sua conversão, mas no momento mais crítico em que eles poderiam estar sendo abalados, nosso Mestre foi crucificado, nosso Senhor morreu, onde a fé deles podia estar profundamente abalada. Alguns deles voltaram para as práticas antigas, para as profissões antigas, abandonaram o ministério. Jesus então anuncia o Evangelho para esses crentes, para que eles sejam revigorados. Quando eu falei agora da morte, de Jesus, me lembrei daquele filósofo que disse sobre a morte de Deus, E eu vi uma camisa interessante, uma vez escrito assim, Deus morreu, e embaixo a assinatura, Nietzsche, Deus morreu, assinado Nietzsche. Quando eu li na frente da camisa, eu olhei para trás, depois que o rapaz passou, falei, poxa vida, tem que falar do Evangelho para esse rapaz. Mas atrás da camisa estava escrito assim, Nietzsche morreu, assinado Deus. Eu gostei mais do que estava escrito atrás, foi melhor. Semana passada eu preguei na segunda carta de Paulo a Timóteo, em que Timóteo também tem o mesmo propósito de revigorar a fé de Timóteo, já crente, sendo pastor, líder, pastor da igreja de Éfeso, da maior igreja daqueles dias. Paulo anuncia o Evangelho para ele, fala das verdades do Evangelho.
Paulo diz que Timóteo não deve se envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, e ele mesmo diz: eu também não me envergonho do Evangelho. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo também faz essa afirmação. Eu acabei de ler para vocês aqui no capítulo 1: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O tema da semana passada é o mesmo tema dessa semana, é uma frase extraída da própria Escritura que nós acabamos de ler: o Evangelho é o poder de Deus, parte 2. Sabendo que o Evangelho também é para nós, que já cremos em Jesus Cristo, vamos então anunciá-lo. Eu devo fazê-lo em 2 partes, hoje e semana que vem. Todos nesses mesmos textos, nesses 2 versículos, eu vou apresentar algumas partes do Evangelho hoje e outras partes do Evangelho semana que vem. E o que essas partes têm a ver para nós que já somos crentes e salvos em Jesus Cristo, e que até alguns minutos atrás achávamos que o Evangelho era apenas direcionado a não crentes. O Evangelho é o poder de Deus, é o nosso tema. Ele é, em primeiro lugar, seguindo a ordem aí do texto, a salvação antes da fundação do mundo. O Evangelho, a boa nova da salvação, a notícia que transforma o pecador ímpio, morto, em vivo, em santo, a mensagem que é um instrumento para transportar aqueles que estavam aprisionados no império das trevas e transferi-los para o reino do Filho de Deus, o reino de Jesus Cristo. Esse Evangelho, ele é também alentador para nós, orientador, é edificante, é revigorante, é fortalecedor, é animador, é motivador, e os sinônimos todos que você quiser encontrar. O Evangelho, entre outras coisas que nós veremos, ele é a salvação revelada, decidida, resolvida antes da fundação do mundo, a predestinação. Nós encontramos no início do versículo 29 o apóstolo dizendo assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Isso aqui não tem nada a ver com aqueles que acreditam ou defendem a postura do crente 3S, salvo, sentado e sossegado. Não é isso. O efeito disso não é nos tornar acomodados, não é nada disso. Significa que Deus não precisou aguardar meu nascimento. Deus não precisou saber como seriam as minhas características físicas. Deus não precisou aguardar a minha criação para saber que tipo de criação eu teria, que tipo de valores eu traria, que tipo de moralidade eu teria, que tipo de habilidade eu demonstraria. Deus não precisou observar meu comportamento para me escolher. Não dependeu nada, absolutamente nada, do que eu pudesse demonstrar, ou ter, ou ser. Não foi preciso procurar algo que se fizesse valer a pena. Eu escolhi fulano porque vale a pena, porque valeu a pena. Nada que justificasse ter me escolhido. Aqui mesmo nessa carta, e esse texto você pode ir comigo, porque ele está aí no capítulo 9, no meu caso eu não preciso nem virar a página, talvez você não precise também, aí no capítulo 9, esse evangelho que o apóstolo Paulo quer pregar aos romanos, que ele já começa pregando aqui na própria carta, consta essa verdade, porque esse é o evangelho. Aí no capítulo 9, de 11 a 13, se você quiser ler comigo o verso 11
Seja bem-vindo. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Já fora dito a ela, ou seja, a mãe dos gêmeos: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito. Vamos juntos? Amei Jacó, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. É o que está na nossa tradução. Na NVI, Nova Versão Internacional, que também é uma boa versão, a expressão é menos polida. Me aborreci, talvez não seja a melhor significado. Dá uma ideia de alguma raivinha, de alguma vingancinha. Deus está aborrecidinho com Jacó. Não é isso. A NVI traz assim, ó: amei Jacó, porém rejeitei Esaú. Tem versões que trazem o antônimo na mesma altura: amei Jacó, porém odiei Esaú. Não deve nos indignar a rejeição a Esaú. É onde as pessoas se prendem. Como pode um Deus de amor, um Deus amoroso, rejeitar alguém? Isso não se faz. Isso não deve ser coisa de Deus. Eu não sou Deus, eu não sei como é ser Deus, mas eu defino que isso não deve ser coisa de Deus. Isso não se faz. Ninguém pode ser rejeitado. Nós vivemos uma mentalidade que é cativa disso, que é escrava disso, e nós queremos condicionar Deus a nós. Não é só Esaú, não. Todos somos dignos e merecedores de rejeição. Todos nós somos indignos de ser aceitos pelo Senhor. Todos nós estamos destituídos de valores, de habilidades e de alguma coisa apta e capaz de fazer com que Deus nos ame. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer aos Romanos o seguinte: que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A minha indignação não deve ser porque ele rejeitou Esaú, porque todos merecem ser rejeitados. Eu li agora o capítulo 3, Romanos capítulo 3, de 9 a 12. E no versículo 23 o apóstolo Paulo diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Na versão revista e corrigida, os nossos irmãos da Assembleia de Deus usam esse versículo. Eu tenho dito aqui, eu gosto mais daquela tradução, nesse versículo, que diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabe qual deveria ser a nossa surpresa ao lermos esse versículo? Amei Jacó, porém rejeitei Esaú. A nossa surpresa deveria ser por ele dizer: amei Jacó. Amou Jacó. O enganador, o 171 daqueles dias, o estelionatário que enganou seu pai, que se fez passar pelo irmão, aquele que se aproveitou da fragilidade, da fome do seu irmão e fez uma troca desonesta com ele. Quando ele pediu um prato de sopa, ele diz: eu te dou o prato de sopa, mas se você vender o seu direito de primogenitura. Que espertalhão, fazer bom negócio com um sujeito que está em dificuldade. O sujeito está quebrando as portas. Eu faço uma proposta para você: você me dá tudo, eu não te dou nada, e a gente fica tudo bem. Amei Jacó. Essa deveria ser a nossa surpresa. A surpresa é ter me amado.
Eu sei quem eu sou. A surpresa é ter amado você. Você sabe também. Mas Ele amou. Ele amou Jacó. Ele me amou. E Ele amou você. E Ele o fez antes da fundação do mundo, para revelar-se, para mostrar que Ele não sofre influência de nada, que Ele não dependeu de nada e nem de ninguém para ter escolhido Jacó e ter se aborrecido de Esaú. É isso que o versículo diz para nós, que nós lemos aí, vocês leram junto comigo o capítulo 9, verso 11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que justificasse a escolha, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Nós não vamos encontrar no perfil desses dois irmãos que nasceram do mesmo pai, da mesma mãe, nasceram do mesmo ventre, gerados no mesmo momento, tiveram a mesma criação e foram escolhidos antes, porque o Senhor já dissera para sua mãe: o mais velho vai servir o mais moço. Mas eles nem nasceram ainda, mas é para mostrar o propósito da minha eleição, mostrar o meu poder, mostrar o meu gerenciamento sobre o macro, mostrar o meu domínio sobre a história, mostrar o meu poder sobre o tempo. Isso fortalece o crente. Quando nós nos deparamos com situações adversas, quando somos de repente surpreendidos por adversidades na nossa vida, quando corremos o risco de nos abalar com algum drama, com alguma tragédia, o Evangelho me fará lembrar que o governo de Deus é sempre eterno e que Ele domina de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem os rios, o que diz o texto? Tu és Deus. O Evangelho da graça, que é um instrumento para alcançar o perdido, é instrumento para fortalecer na fé daqueles que já são salvos. Como é consolador saber que Deus me amou e o fez antes da fundação do mundo, antes de ter criado todas as coisas. Ele já havia me amado. Hoje pela manhã eu lembrei de um hino, o 88, e eu estou muito musical ultimamente. Depois de 3 domingos de férias eu voltei semana passada lembrando de vários cânticos e hinos, e eu lembrei do 88, que o meu amado irmão presbítero Messias Gaspar, lá de Vargem Grande Paulista, ele disse que é o hino preferido dele, 88. Amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz ao mando Criador, e nem o ardente sol rompendo no levante, trouxera à terra e ao mar a força fecundante. Amavas-me, Senhor, antes destas coisas, não havia irrompido a luz ao teu mando, nem o ardente sol rompeu no levante, antes de que trouxesse à terra e ao mar a força fecundante. Meu Deus, que amor, meu Deus, que eterno amor. Vamos cantar essa estrofe? Sabe essa estrofe? 88. Eu não sei se você tem aí a letra, se você tiver, você pode olhar e pode compartilhar também.
importante relembrar disso quando nós nos sentirmos abandonados ou esquecidos. É importante relembrar disso quando nós acharmos que por algum motivo Deus se esqueceu de nós, ou foi pego de surpresa com alguma situação. Aquele que me amou antes da fundação do mundo, antes de qualquer interferência, me escolheu. Nada, absolutamente nada pode interromper esse relacionamento. Ele vai dizer isso nessa carta também, nesse mesmo capítulo 8. Vamos lá. O Evangelho é o poder de Deus. Ele é a salvação antes da fundação do mundo, predestinação. O Evangelho também é a salvação, número 2, da persuasão do pecado. O termo técnico ou teológico para isso é vocação eficaz. São expressões não muito usuais. Eu acredito que muitos crentes em Cristo nem nunca ouviram falar dessa expressão e o significado dela. O Evangelho nos salvou do induzimento do pecado. A persuasão do pecado, um sinônimo é induzimento ou instigação. O Evangelho é também a salvação daquela atração que o pecado nos impõe. Porque quando o Senhor nos chamou, seu chamado é irresistível. Não depende de quem quer, não depende de quem corre, e sim de Deus usar a sua misericórdia. Deus não faz um convite ao vento e fica à mercê de quem vai ou não vai aceitar. Quando o Senhor diz vem, vai. Porquanto aos que de antemão conheceu, também predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A nossa confissão de fé, a nossa declaração de fé, diz o seguinte: todos aqueles a quem Deus predestinou para a vida, e só esses, é Ele servido chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, no tempo por Ele determinado e aceito, tirando-os daquele estado de pecado e morte, em que estão por natureza para a graça e salvação em Jesus Cristo. Pode ser a história daquela pessoa que foi criada na igreja. Nasci aqui, pastor. Frequentei a escola dominical desde a infância, minha adolescência e juventude. Eu contei de manhã um relato de um pastor conhecido meu, e eu acho até que eu já contei alguma outra vez. Essa é a história dele, criado na igreja, mas ao mesmo tempo que ele ia para a escola dominical, ele tinha as condutas indevidas lá com os amigos. Ele tinha um pé numa canoa e um pé na outra, um pé na igreja e um pé no mundo. Frequentava e participava de tudo aquilo que os pais levavam, de que ele estava acostumado, mas não conhecia Jesus profundamente, não teve uma experiência de transformação. Ele foi numa programação, num culto especial que teve lá na cidade dele, que ele nem estava querendo ir, e ele usou esse exemplo para dizer que às vezes aquele dia que você não quer ir, que o seu filho está meio desanimado, talvez seja aquele dia que o Senhor vai chamá-lo. E ele foi para aquele culto, e o pregador estava pregando no livro de Jonas, e depois de falar sobre ter passado os 3 dias no ventre do peixe, ter sido vomitado lá na praia, ele disse então: e Jonas fedendo a peixe, Jonas era careca. Ele que estava distraído no mundo da lua, já estou acostumado de ouvir pregações Jonas. Quando o pregador falou, usou essa expressão, Jonas era careca, ele parou. Jonas careca? Nunca ouvi isso. E a partir daquele instante, ele começou a prestar atenção na mensagem, e ao final daquela mensagem, ele não resistiu mais ao chamado do Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho da graça
que salva da persuasão do pecado. A nossa confissão continua dizendo: isto ele o faz, esse chamado, iluminando os seus entendimentos espiritual e salvificamente, a fim de compreenderem as coisas de Deus, tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes coração de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom, e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles veem muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Quando o Senhor Jesus disse para Pedro: vem, ele foi, parou o que estava fazendo e foi. É aquela pessoa que já ouviu a palavra várias vezes, mas aquilo nunca fez sentido. Alguns pais já compartilharam comigo: pastor, só falta eu abrir a cabeça dele, pastor, mas você não vai conseguir fazer isso. Continue pregando, porque o dia que o Senhor, no tempo determinado pelo Senhor, resolver chamá-lo, ele vai atender, e às vezes de maneira mais inusitada. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz assim: Deus vos chamou mediante o nosso evangelho. É Deus a quem nos chamou, não fomos nós que fomos até Ele. Deus vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus nos dá olhos para ver e ouvidos para ouvir aquilo que até então, antes estávamos por natureza cegos e surdos. Quando Deus chama, não se pode resistir. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é a salvação antes da fundação do mundo. O Evangelho é a salvação da persuasão do pecado e, finalmente, o Evangelho também é a salvação do poder do pecado. Regeneração. Eu repito, meus irmãos, essas são expressões que estão em desuso, não se ouve tanto mais, não só a expressão, mas a explicação dela. E talvez esta seja a razão porque há uma cristandade tão medíocre, um cristianismo tão medíocre nos nossos dias, tão raso, não só um conhecimento tão raso e superficial acerca do Senhor, como vidas e práticas e condutas igualmente rasas. Qualquer coisa abala, qualquer coisa fere, qualquer coisa ofende, qualquer coisa destrói aquilo que deveria estar bem firmado e bem construído. Talvez essa seja a razão porque não se tem encontrado aquela distinção que Jesus apresenta para nós no final do Sermão do Monte. Quando ele termina de apresentar o seu sermão, de expor o seu sermão, ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, é considerado ou é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, que edificou a sua vida, os seus planos, os seus sonhos, em solo bem fundamentado. E o que aconteceu com essa casa? Sopraram os ventos, caíram as chuvas, inundaram os rios e bateram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu. E aí vem então a distinção: aqueles que ouvem e não praticam, ou que ouvem de maneira limitada, superficial, a ponto de não ser suficiente para isso se tornar prática em suas vidas. Eles edificam as suas casas, as suas vidas, os seus sonhos, a sua fé na areia. Quando vêm as decepções, as provações, as dificuldades, as lutas, para que esses crentes de Roma continuem crendo em Jesus Cristo, mesmo sob a ameaça de morte, negue esse Jesus Cristo, adore o imperador, ou você será lançado às feras. Lance-me às feras. Alguém que possa ter a firmeza necessária para não negar Jesus Cristo, mesmo sob intensa perseguição, que nós não temos nem noção do que seja. O autor aos Hebreus vai dizer desse tipo de luta e perseguição que esses
Esses homens sofriam, e para que eu não incorra em negligenciar alguma expressão, eu faço questão de ler aqui alguns versículos. Quando diz aqui o texto: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, de açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. A fé é fundamentada no Evangelho de Jesus Cristo, na boa palavra e na doutrina que alicerça a nossa fé, que cria raízes tão profundas que nos torna inabaláveis, que nos torna seguros de que o Senhor é aquele que reina, que governa, que domina, que sabe o que é padecer, porque é homem de dores, sabe das nossas necessidades, das nossas lutas. Nós somos carentes de pessoas que demonstrem fé vigorosas como estas, porque o Evangelho que temos visto serem pregados são evangelhos ralos, mensagens de autoajuda. O evangelho que nós temos de pregar não é de autoajuda. Faça você mesmo, você consegue, você pode. O Evangelho de Jesus Cristo é a verdade em que nós somos impactados e sabemos que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O resultado da salvação do poder do pecado, nós vamos encontrar aqui mesmo na carta aos Romanos, quando o apóstolo Paulo diz: graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos de justiça. O Evangelho de Jesus Cristo libertou você do pecado. O pecado agora é um acidente na sua vida e na minha vida. Ele é uma realidade presente, com os dias contados, mas ele não tem mais o poder de nos escravizar. Essa palavra é para mim, não é para o não crente apenas. Essa palavra é para você. Sabe aqueles maus costumes? Sabe aquelas más condutas? Sabe aquelas velhas práticas? Sabe aquele comportamento reprovável, aqueles pensamentos impuros? Eles não têm poder sobre nós mais. É possível dizer não. Esse mesmo apóstolo Paulo vai dizer: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não vos deixará ser tentados além das vossas forças, porque juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. É por isso que essa palavra é para mim, essa palavra é para você.
É por isso que essa nova vida em Cristo, oriunda do Evangelho, precisa ser uma verdade na minha vida. Ou eu vou continuar com a velha vida, continuar com os mesmos hábitos. Eu sou assim mesmo, tá? Eu sou assim mesmo, tá? Pisou no meu calo, leva mesmo. Ora, fale isso chorando. Fale isso com dor no coração. Faça isso e emende uma oração. Ó Deus, tire esse coração de pedra, transplante esse coração insensível e plante um coração sensível e acessível à tua palavra. Eu não caibo mais nessa postura. Como diz um filósofo dos nossos dias, ou filósofo, isso não mais me pertence, né? Eu só não sei o autor da frase, mas eu acho que isso é dito por aí. Ele nos dá um novo coração e uma nova natureza, para que possamos nos arrepender e crer em Cristo. Sem essa obra de regeneração, o que é regeneração? É refazer uma imagem perdida. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, e essa imagem, a semelhança do Senhor, nós foi corrompida. E o texto diz para nós: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Nós estamos sendo conformados, colocados na mesma forma que o Filho. É a regeneração, é a restauração da nossa velha natureza em nova natureza. Conclusão. Na prática, o que isso tem a ver conosco? Eu já creio em Jesus Cristo. Não preciso mais do Evangelho. Mas preste atenção, quando nós estivermos naquela boa fase, quando os ventos forem bons, forem favoráveis, tudo dá certo, tudo se encaixa, tudo está a favor, nós corremos riscos de nesta hora sermos dominados por aquela natureza que já não mais nos pertence. A possibilidade agora de orgulho está aqui, ó. Dinheiro no bolso, bom emprego, todo mundo com saúde, férias como os nossos líderes, não vou falar o nome dele, mas férias em Miami, ou no Caribe, estou tudo bem, tudo dando certo, tudo favorável. O risco de orgulho, de egoísmo, de se sentir superior aos outros, de se sentir melhor do que os outros. Isso é um risco que os religiosos correm, mais do que outros quaisquer, porque eles não conseguem ver, não veem vantagens apenas nesse quesito que eu falei agora, material e circunstancial. Eles conseguem ver benefícios espirituais, e aí então a soberba, o risco ainda é maior. É por isso que os fariseus nos dias de Jesus se sentiam melhores do que os outros. Eu não sou como esse pecador aí, o publicano. Era um fariseu que estava orando. Nesta hora o Evangelho tem um efeito de me quebrar, de me livrar da soberba, da arrogância, do orgulho, de me trazer virtudes como a humildade, a mansidão, o ser compassivo, pacificador. Quando eu descubro que não sou eu, não há em mim valor. Se alguém começa a cantar, você tem valor, e eu com esse Evangelho eu penso, eu não tenho, não sou eu, não são minhas habilidades. Quem sou eu? Eu não sou como aquele fariseu, ou não posso ser como aquele fariseu.
Eu preciso ser como aquele publicano, que não ousava nem elevar os olhos aos céus, mas batia no peito e dizia: eu não sou digno nem de elevar os meus olhos aos céus. O apóstolo Paulo vai dizer aos coríntios: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, dependa do Senhor. Esse mesmo apóstolo Paulo vai falar aos gregos: é em Cristo que nós existimos e sobrevivemos e nos movemos e respiramos. O profeta Jeremias diz assim, ele diz assim começa o versículo. Ele diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Menos aquele que se exalta, ou aquele que se exaltar, será humilhado, diz a palavra. O Evangelho tem esse poder de nos humilhar, de fazer com que a gente aterrize, que a gente reconheça que é apenas e tão somente a graça do Senhor. Por outro lado, quando os ventos forem contrários e vivermos dias difíceis e parecer que tudo dá errado, já passei por isso, sei que vou passar de novo, tenho ouvido isso ao longo dos anos: pastor, não sei mais o que fazer, parece que Deus não está me ouvindo, eu me sinto tão diminuto, tão pequeno, a ponto de parecer que Deus não está vendo o que está acontecendo comigo, parece que simplesmente Deus não me ouve. Nós encontramos orações de salmista dessa forma: Senhor, onde estás, que não apressa-te em acudir-me? Nós vamos encontrar o povo de Deus nos dias do profeta Isaías, achando que o que estava acontecendo com eles, as desgraças que estavam acontecendo com eles, estavam sendo encobertas e que Deus não conseguia ver. É por isso que o profeta diz assim para eles: porque pois dizes, ó Jacó, e falas Israel, o meu caminho está encoberto, ó meu Deus, como se ele não pudesse enxergar o que está acontecendo comigo. E ele continua dizendo assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aos que se humilham, aos que se exaltam serão humilhados, mas aos que se humilham serão exaltados. O Evangelho tem esse poder de me fazer aterrissar, se eu estiver me sentindo ou vivendo ou procedendo como se estivesse num patamar acima de qualquer pessoa. Mas ele também tem o poder de me levantar e de me mostrar que Deus me ama. Não foi por nenhum valor meu, então eu baixo a bola, mas ainda assim Ele me ama, Ele me escolheu. É importante que nós todos relembremos isso no nosso dia a dia. Todos os que o Pai me dá, esses vêm a mim, e os que vêm a mim, de modo nenhum os lançarei fora. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. É importante que no meio das oscilações da vida, das inconstâncias da vida, nós encontremos no Senhor, no seu Evangelho, a firmeza para não ser puxado para cima nem para baixo. O apóstolo Paulo aos Filipenses, ele diz, depois de receber a ajuda da igreja
de Filipos, ajuda financeira, uma oferta. Ele diz assim: eu não digo isto por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. De tudo eu já tenho experiência, tanto sei ser honrado quanto humilhado. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome. Por quê? Tudo posso naquele que me fortalece. É aí que nós caminhamos, é aí que nós fundamentamos a nossa fé, é aí que nós firmamos os nossos passos no Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe.